Os irmãos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor, Senhor nosso Deus, todas as palavras. Em nome de Jesus. Ajuda-nos, Pai Santo, na meditação da tua palavra. Diz assim a palavra do Senhor, o cabeçalho de Jezabel ameaça Elias. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas a espada. Nem os irmãos poderem sentar. Em nome do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. O que aconteceu com Elias? Se você for lá para trás, aconteceu também com os inimigos de Israel, que eram os filisteus. Amém? Guerreando contra o povo de Deus e pedindo para o rei de Israel dar para ele um homem que lutasse contra o gigante Golias, e quem vencesse ficaria subordinado ao outro. Você está entendendo? Amém? E aquele gigante era muito grande. Além dele ser grande, tinha um palmo mais que os outros. Amém? Usado pelo inimigo da nossa alma. E Deus estava preparando Davi lá no campo para guerrear aquela guerra que era do Senhor e que não era do homem. Em nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Do lado de lá, um gigante já instruído, guerreiro, e do lado de cá, alguém que nunca guerreou com nada. E que quando foi enfrentar Golias, foi tão somente com 5 pedrinhas. E essas 5 pedrinhas foi tirado dentro de um rio. E vamos falar rio? Rio. Amém? Saiu da água, saiu da água, tudo que sai da água é Deus, é coisa de Deus. Em nome do Senhor Jesus. E foi ao encontro daquele Golias e disse: você vem a mim com armas, lanças, essas coisas, né? Eu vou contra ti em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou contra ti em nome do Deus dos exércitos. Amém? E bastou ele soltou aquela pedrinha, mas do lado de lá tinha alguém forte, grandão, um cabeção desse tamanho, pronto para levar uma pedrada mesmo. Mas só que estava bem vestido, estava um capacete de aço. Entendeu? E de que adiantou aquele capacete de aço? Ele não pediu um homem para guerrear com ele? E Deus deu um homem para ele, pequenininho. Foi como Deus deu para nós, Jesus Cristo. Ele era pequenininho, magrinho, feio, mas foi vencedor. Amém? Ele pegou tão somente na cabeça daquela cobra. E cobra se mata pela cabeça. Quem entendeu? Ninguém pensava que ia acontecer aquilo. Mas aquela pedra saiu com uma velocidade tão grande, que Davi não sabia que aquelas coisas iam acontecer. Mas Davi tinha falado para ele que ele ia arrancar a cabeça dele. Vou arrancar a cabeça e vou dar para os corvos aí, você vai ver. Confiou e foi. E a Bíblia fala que ele virou, você depois para gravar filho, depois. Virou a funda lá e soltou a pedra. Diz que a pedra entrou naquele capacete de aço. Amém? E aquele capacete por fora era lisinho. E quando aquele entrou, ele para dentro. Amém? Cravou na cabeça de Golias. E a Bíblia diz que ele caiu morto. Quem está entendendo? Ele caiu morto. E não precisava Davi pegar a espada e cortar o pescoço dele. Ele já estava morto. Entendeu? Mas Davi tinha falado que ia cortar a cabeça dele. Você que é cristão, faça a sua parte. Eu que sou cristão, vamos fazer a nossa parte. Que Deus faz a dele. Nós somos mais do que vencedores. Então somente fique firme naquele propósito da qual Deus te chamou. Em nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E Davi foi, arrancou da espada, não tinha espada, pegou a própria espada do inimigo e cortou a cabeça do gigante. Ele está entendendo? E quando veio Jesus Cristo, veio fazer as mesmas coisas. Não veio para matar o inimigo, não veio para julgar o inimigo. Quando veio Jesus Cristo, ele veio tão somente para desfazer toda a obra do diabo. E para desfazer a obra do diabo, ele tinha que pagar um preço muito grande. E ele pagou esse preço
E hoje nós somos mais do que vencedores. Amém? Só que lá Davi venceu. E quando veio Jesus, Jesus morreu. Dá a impressão que ele não venceu. Quem está entendendo? Mas para ele vencer, ele tinha que morrer. Por causa de mim e por causa de você. Por causa de nós. Porque nós estávamos mortos. E não tinha jeito de voltar para Deus. Ele toma o meu lugar, o seu lugar, ele morre no meu lugar, ele morre no seu lugar. Porque quando Jesus veio para fazer juízo. De Jesus para frente e para trás, tudo ali era naquela hora, aquele momento, tudo em Jesus. Quem está entendendo? Então Jesus paga o meu pecado e o seu, mas ao terceiro dia ele ressuscita. Sem o diabo entender, sem o mundo entender, mas hoje nós entendemos. Em nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então você vai ver que atrás Deus sempre chamou os seus profetas, chamou os homens de Deus para fazer sempre as mesmas coisas. Amém? Então agora vamos continuar meditando na palavra do Senhor. Então você vai ver aqui 19:1, 19:2 diz assim: então Jezabel mandou o mensageiro a Elias dizer-lhe: assim que faz os deuses a outros tanto, se disser tu amanhã estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Amém? Por quê? Porque Elias tinha desafiado os 400 profetas de Baal da profetessa. Deixa eu ver no versículo, voltando um pouquinho para trás, os profetas de Baal. Amém? Então Elias desafiou aqueles profetas de Baal, vamos prestar atenção. E ao desafiar aqueles profetas de Baal, Elias estava fugindo e o rei Acabe atrás dele para pegar ele para matar ele. Aí ele se apresenta. Quem está entendendo? Se apresenta e leva aqueles 400 profetas de Baal a um vale, e chegando lá, ele fala para o rei, para o povo lá, aquele Deus que responder por fogo, e esse que é Deus. Quem está entendendo? Porque Baal não era Deus. E Elias conhecia o Deus dele. Quem está entendendo? E ele foi lá, fez um altar, pegou 12 pedras, segundo as 12 tribos de Israel. Está dentro da palavra ou não? Está dentro da palavra, certo? 12 tribos. Fez um altar. Aí falaram para ele, Elias falou para eles: ó, vocês são mais do que eu, estou sozinho? Vocês são mais do que eu. Vou deixar vocês ir primeiro, vai. Então vai, começa até meio-dia. E eles começaram a uau, e Elias ainda ficava brincando com eles. Grita mais alto, porque talvez ele esteja viajando ou dormindo. Porque não existe outro Deus, além do Deus de Israel. Posso gritar bem alto, porque eu sei que não existe, porque só o Senhor é Deus. E esse é o Deus que nós servimos aqui neste lugar. Mesmo ontem, hoje e até. E Elias falava para ele: grita mais alto, talvez tenha dormido viajando. Aí acabou ensanguentado, batia no corpo, e nenhuma voz se ouvia. Quem está entendendo? Aí a Bíblia fala que Elias restaurou o altar que eles tinham bagunçado. E eu quero dizer para você: não deixa o demônio bagunçar o teu altar. E esse altar é você. Quem está entendendo? Trazer para você desconfiança, ou trazer alguma coisa dizendo que é cristão, dizendo que é evangélico, se a Bíblia não bate. Quem está entendendo? Fique firme com a palavra de Deus, porque se ele foi assim, 12 pedras de dentro d'água e assim por diante, até sair Jesus Cristo, e vindo visitar João Batista lá nas águas, para ser batizado na água também, como um homem comum, igual eu e como vou ser, em nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então eles começaram a gritar bem alto, não deu certo, né? Ele restaurou o altar, e a Bíblia diz: Senhor, Elias dizendo: Senhor, para que tu sabes, para que eles ficam sabendo que eu sou teu servo, manda fogo do altar, manda fogo do céu. Antes disso, Elias pegou, molhou a lenha, fez um rego bem grande em volta do altar, molhou toda a lenha. Amém? Já pensou? Que confiança em Deus? Molhou a lenha, né? E quando ele abriu aquele balcão lá, Deus estava prestes para mandar fogo mesmo. É assim ou não é assim? Ele acabou de falar o né? Aí
o mundo, eles ficaram sabendo que só o Senhor É Deus. que só o Senhor, É Deus. que só o Senhor, É Deus. Jesus é o Senhor Deus. Deus está em Cristo. Não existe dois Senhor. Não existe dois Espíritos. Não existe dois corpos nas coisas de Deus. Existe um só Deus e Senhor, que é o mesmo. Quem está entendendo? Aí só o Senhor é Deus. Cataram os 400 profetas de Baal, levaram para lá, para um buraco lá e lá. Mataram todos os profetas. E Jezabel ficou sabendo disso. Agora está atrás de Elias. Para matar ele também. Quem está entendendo? Por isso você vai ver quando veio Jesus. A Bíblia fala sobre a respeito de João Batista. Que veio no Espírito de Elias. O que era o Espírito, meu caro? Fazendo as mesmas coisas. Quem está entendendo? Então, que Deus possa nos abençoar, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 19:8. Levantou-se, pois, de comer e bebeu, e com a força daquela comida, aqui Elias está fugindo de Jezabel. Levantou-se, pois, de comer e bebeu com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? Eu falei o que? A palavra Do Senhor. Amém? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Porque os filhos de Israel deixaram o teu conselho, derribaram o teu altar, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha Vida. para Matirarem. Amém? Aquilo era o pensamento dele, mas não era aquilo que tinha acontecido. Tinha mais profeta naquele tempo, e ele pensou que tinha ficado sozinho. Ele está entendendo? Amém? Aí versículo assim, e ele lhe disse, sai para fora e põe-te neste monte, perante a face do Senhor. Vamos prestar atenção. E diz assim, e eis que passava o Senhor, certo? Aí tem uma vírgula? Tem? Tem. Aí diz assim, como também um grande e forte, Vento. também outra vírgula, que fendia os montes e quebrantava as penhas. Quebrava as penhas diante da face Do Senhor. Porém o Senhor não estava. No vento. Então, para que temer? Não estava. Está vendo essas confusões? Essas coisas que eles pregam por aí lá fora, isso, aquilo, aquela euforia, né? Muitas vezes Deus não está nessas coisas. Quem está entendendo? Amém? Deus não está nessas coisas. Deus está na sua palavra. Deus está comigo, com a sua igreja, que mantém-se firme na palavra de Deus, em nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Que Deus não aceita a glória que vem do homem. Nunca aceitou e nem vai aceitar. E agora está Elias aqui, pensando que só tinha ele, mas não tinha ele, que ele estava fugindo de Jezabel. Quem está entendendo? Amém? Que estava fugindo de Jezabel. E agora está preocupado, pedindo para si até a morte, pedindo para Deus matar ele. Então vamos continuar meditando no nosso Senhor Jesus. Versículo 11 diz assim, terminou o 11, né? E ele disse, sai para fora e põe este monte perante a face do Senhor, eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Amém? Aí diz assim, sucedeu que ouvindo Elias, envolveu-se o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia, que fazes aqui, Elias? Ele disse, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conselho, derribaram o teu altar, mataram os teus profetas, espada, e só fiquei eu e buscam a minha vida para tirarem.
E o Senhor lhe disse, vai e volta para o caminho, para o deserto de Damasco, e vem e unge Azael, rei sobre a Síria, e também a Jeú, filho de Nízi, ungirás rei de Israel, também a Eliseu, filho de Safate, e de Abel meu lar, ungirás profeta em teu lugar. Amém? Agora vamos para aonde segundo Reis 2:1. Não deixaram? Amém. Aqui Deus estava falando lá para ele ungir o rei e ungir Eliseu no lugar dele, porque ele ia sair de área. Quem está entendendo? Mas assim, 2:1. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias a um rodemoinho no céu, Elias partiu, como Eliseu agiu. Amém? Todo esse lugar onde Elias vai passar junto com Eliseu, todos os profetas deixaram a deserto. Todos eles, quem está entendendo? E no entanto está passando Elias naquele lugar, mais ou menos dizendo assim, Senhor, eu peguei o evangelho neste lugar, eu falei do teu nome neste lugar, mas eles não deram atenção. Mais ou menos isso, quem está entendendo? Então vamos lá, diz assim, versículo 2. Ele disse a Elias a Eliseu, fica aqui porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse, vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei fora para Betel. Betel quer dizer casa de luz, casa de Deus. Betel era onde Abraão, Jacó, todos fizeram seu altar ali a Deus e foram aceitos a Deus. Depois não mais. Quem está entendendo? Depois não mais. Aí diz assim, o 3. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? E ele disse também, eu sei, calai-vos. Versículo o 6. E Elias disse, fica aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Amém? Rio Jordão era o Rio Jordão. Onde Jesus vai lá se batizar no Rio Jordão. Faz tudo o que tem que fazer naquele Rio Jordão também. E a Bíblia diz que depois que ele ressuscita, aí ajuntou os discípulos e os demais e viram ele subir para o céu. Quem está entendendo? Se bem devagarzinho. Elias subiu num roda-moinho de fogo. Que até o que estava com ele ficou assustado. Uma coisa muito esquisita. Mas Deus não, Jesus não subiu bem devagarzinho. Quem está entendendo? Amém? Então, lá atrás, precisava alguém ver Elias subir e pegar a capa de Elias para dar continuidade àquilo que Elias fazia. Quem está entendendo? Amém? E não somente Eliseu, que estava lavrando, arando terra com uma junta de bois, 12 bois, os irmãos falam 12. São coisas de Deus, no Velho Testamento. Quem está entendendo? Coisa de Deus. Então Elias passa por Eliseu e joga a capa dele em Elias, em Eliseu. Elias joga a capa em Eliseu. E ele percebeu que ele tinha que seguir Elias. Deixou tudo e foi seguir a Elias. Porque ele também sabia que Deus estava para tomar Elias. Quem está entendendo? Todo mundo sabia aquilo lá, naquele tempo. Hoje todo mundo sabe também. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida. Antes ninguém sabia dessas coisas. Era o Filho de Deus, era não sei o quê. Mas hoje, pela palavra de Deus que é pregada, Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida. Vocês estão vendo essa plaquinha aqui? Que está aqui atrás? Isso é o próprio Deus. Sabemos em quem temos crido. Quem está entendendo? O mesmo Evangelho, o mesmo Deus lá do Velho Testamento. Hoje ninguém vai dizer que não sabe que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, não. Hoje ninguém vai dizer que não sabe que o batismo é em nome de Jesus, não. Porque está sendo pregado. E antes não era.
Porque não eram caros por Deus. Deus queria que fosse assim. Mas hoje não. Hoje nós somos a voz que clama no deserto. Vamos já dar água para esse povo aí. E a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dizendo bem alto que só o Senhor é Deus. Quem está entendendo? Então vamos continuar meditando. Então a Bíblia fala que Elias foi para o céu. E a Bíblia nos diz que de todos eles, vamos continuar, ele diz assim, versículo, 4. agora nós vamos ler o 15, 2,15. Vendo, pois, os filhos dos profetas, vendo, pois, os filhos dos profetas, mas também já não tinha mais Deus. Quem está entendendo? Por que não tinha mais Deus? Eles eram homens de Deus, era para fazer as coisas de Deus. Mas esses lugares que eu estou falando, já tinham deixado a desejar. Então vamos lá. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de fora de Jericó, disseram, o Espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Ele sabia disso. E vieram ao encontro e prostraram-se diante dele em terra, e disseram-lhe, eis que os teus servos, há 50 homens valentes, ora deixa ir para buscar o teu Senhor. Pode ser que eu levaste o Espírito do Senhor e lançasse em algum dos montes, e em algum dos vales. Porém, ele disse, não os envieis. Amém? Então vamos lá. Elias viu Eliseu viu Elias ser arrebatado. Os discípulos viram o Senhor Jesus ser arrebatado. Se não viram, como que vai ser testemunho? Testemunha para aqueles que viram. Se não viu, não pode falar que viu. Quem está entendendo? Então lá, Eliseu vê Elias ser arrebatado. E quando Elias foi arrebatado, jogou a capa e Eliseu pegou. Quem entendeu? Pegou a capa e ele tinha atravessado o Jordão com Elias. E ele viu Elias fazer aquilo. Com a capa dele bater na água assim e a água se abriu. Ele viu, ele queria aquela capa, até eu também queria. Quem está entendendo? Uma capa que tinha poder. Quem está entendendo? Porque antigamente no Velho Testamento era assim, na capa de Elias, na vara de Moisés. Hoje não, está na igreja, está em mim, está em você. A virtude, a graça do Espírito Santo. Quem está entendendo? E se você tem fé para fazer as mesmas obras que Jesus fez, mas nos nossos dias é difícil. Porque o mundo já está maligno. E a Bíblia diz que por aumentar a iniquidade e o amor de muito. Então você vai ver que essas coisas não tem quase mais. E se tem, é só para a igreja. Quem está entendendo? Porque hoje nós vivemos e alimentamos da palavra e não por sinais. Porque todo mundo, quando vê Jesus, pedia um sinal. E Jesus disse: é um sinal, você dá o sinal do profeta João, para indicar Jesus Cristo crucificado lá na cruz. Quem entendeu? Os irmãos estão entendendo? Então você vai ver que quando Eliseu foi arrebatado, Elias pegou a capa, viu ele ser arrebatado, e quando voltou, ele disse, primeiro sinal que ele disse, primeira coisa que ele disse, pegou a capa, rolou direitinho, e disse: onde está o Deus de Elias? Bateu na água, água se abriu. Ele passou a seco. Ei, o Deus de Deus, as mesmas coisas, as mesmas palavras, o mesmo Espírito, não tem mistura. Quem está entendendo? Não tem mistura. Aí você vai ver que ele viu, mas agora esse povo daqui, está aqui esse profeta, falou: não, talvez ele não, se se calou, você não viu. Falou: vocês querem mandar, então manda, porque eu vi. Aí os profetas foram procurar 3 dias no monte, procurando lá o corpo de Elias. Está vendo? Não viu. Estava em dúvida. Se não viu, por isso Jesus disse para os seus discípulos: ficar em Jerusalém, até que do alto você já é revestido de poder. Poder de Elias, poder de Eliseu. O mesmo poder. Os irmãos estão entendendo? E você vai ver quando veio Jesus, como profeta do Novo Testamento, ele também sobe ao céu.
Ele também é arrebatado, os outros foram arrebatados. Jesus não é arrebatado, foi de primeiro lugar. Todo mundo veio. E os olhos do lado diz, filhos de, onde Jesus nasceu. Filhos de. Porque está olhando para o céu. Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, um dia há de descer. Amém? Mas não para nós, para o povo judeu. E quando isso acontecer, a igreja vai estar com ele. Quem está entendendo? Amém? Então vamos continuar meditando um pouquinho na palavra do Senhor. Agora versículo 18. Então voltaram para ele, tendo ele ficado em Jericó, e disseram, eu não vos disse que não fosse. E os homens da cidade disseram a Eliseu, eis que é boa é a habitação desta cidade. Como meu senhor vê, porém as águas são... Amém? Aí vai começar a usar Eliseu com o mesmo espírito de Elias. Quem está entendendo? E Elias fez umas 12 obras, mais ou menos. 7 obras. Elias fez 7 obras. E Eliseu, que a porção dobrada do espírito de Elias, fez 14. Quem está entendendo? Os irmãos falam 7. Depois 14. É a porção dobrada, certo? As coisas de Deus, você não pode amar nem a menos. Acabou. Deus te chamou para você fazer isso. Não quer ir além. Você vai entender? Ou por isso ficar na palavra. Ou por isso não pode. Eu lembro quando no meu tempo, alguém aparecia, era missionário, não sei o quê. Aí tinha aquele colarinho aqui, assim. Colarinho branco. E se tivesse colarinho branco, não era missionário. Para lá. Você vai entender? Uma vez eu fui para a igreja, novo convertido, mas tinha me convertido ao Senhor todo o meu coração. O pastor não subia o monte, não orava, não fazia nada, não usava colarinho. Amém? Quantas e quantas vezes Deus me usava ali para abençoar alguém naquele lugar? Uma vez chegou um homem lá, a mulher, com seu filho, e ele dobrou o joelho no altar, assim, no altar igual assim, pode falar. Amém? E a mãe dele falou, me chamou, o senhor quer orar pelo meu filho? Ele foi em todos os lugares, Davi Miranda, Manuel de Melo, foi em todos esses lugares. E falaram já para mim, que só quando aparecesse um homem de Deus para orar por ele, ele ia ser curado. Desculpe quando eu estou falando isso, quando eu falei isso. Amém? Que eu fui orar pelo moço, era um demônio que tinha nele, demônio que ainda não se manifestava, mas que estava judiando aquele moço. E eu orei por ele simplesmente, sabia de nada, eu orei por ele. Final de semana, eu orei, acabou o culto, fui embora. Final de semana, a mãe dele foi lá para falar comigo e dizer, me agradecer, que fui dela de oração, que tudo aquilo tinha acabado. Quem sou eu? Quem somos nós? Não tinha alguém de colarinho branco lá, não? Quem está entendendo? Deus usa os pequenininhos. Não precisa ficar tocando trombeta, dizendo que é isso, que é aquilo. Deus nos chamou para fazer isso. Você não está entendendo? E não vai ficar se vangloriando. Em nome do Senhor Jesus, Ele nunca chamou as pessoas para fazer isso. Você vai ver hoje, pregadores da 10ª hora, pregadores tudo é lado. Eu determino, eu faço. Entrevista demônio. É coisa de Deus, né? É coisa da igreja? É da igreja deles. Meta do Senhor. A do Senhor é a palavra de Deus. É ensino. Que é ensinando você saber em quem você tem crido, o que foi o próprio Deus lá no Velho Testamento, ele é o mesmo ontem e hoje. Quem está entendendo? Aí você vai ver, quando veio Elias, o Espírito, quando veio, vamos para a Bíblia,
Deitar um pouquinho, já não vou embora. Deus é bom, irmão. Deus é bom, tá bom? Amém? A gente que está aqui na presença de Deus, já temos muita caminhada com o Senhor. Eu já vi Deus fazer muitas coisas. Por que meu caso continua fazendo? Porque meu caso não ora mais igual orava, não consagra a sua vida mais igual consagrava. Fazia o que ele fazia. Quem está entendendo? Porque Jesus diz: sinais seguirão os que crerem. Ou então farão maior obras do que. Então você não tem tempo de consagrar, de fazer isso, fazer aquilo. Então como você quer fazer? Você não faz. Quem está entendendo? Porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Então o problema não está na palavra, está em nós. Quem entendeu? Diga amém? Então agora vamos abrir nossa Bíblia. João, Evangelho de João 36. Deus é bom, irmãos. Eu já vi Deus fazer tanta coisa, mas tanta coisa mesmo. Por isso eu muitas vezes me envergonho dos meus dias que estou vivendo. Evangelho de João 30, 1 diz assim: Evangelho de João, tá bom? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Esse é o espírito de Elias, tá bom? Amém? Aí diz assim, no versículo 8: não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Aí diz assim, estava no mundo, ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Está falando de Jesus Cristo. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Quem fez o mundo? Aí imagina falando, quem foi quem, irmão? Ela falou, Jesus. Não foi Jesus, foi Deus. Amém? Depois que Deus vai estar em Cristo, naquele homem, tudo é Ele. Irmãos, estão entendendo? Vamos lá, vamos. Estava no mundo, o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu. Mas está falando de Jesus agora. Agora aqui Jesus é Deus. Quem está entendendo? Amém? Porque Deus é Espírito, você não vê. Ele está dentro de Jesus fazendo as obras, que é as obras do Pai. Quem entendeu? Às vezes ele veio para o que era seu, os seus não receberam. Versículo 12: mas a todos quanto receberam, aos que creram no seu nome, até o diabo crê. Quem está entendendo? Mas se você não for batizado em nome de Jesus, você não nasceu de novo. Você não ganhou o nome dele. Porque só o nome de Jesus é que perdoa os seus pecados. Quem está entendendo? Ou tem outra coisa que perdoa? Tem? Não. E agora, neste nome de Jesus, você vai olhar por trás, vai ver o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Você vai olhar por trás, por dentro, ali é o próprio Deus se manifestando em carne. É outro? Não. Irmãos, entenderam? Porque o nome, aí ele ganha esse nome que é acima de todos os nomes. Até Jeová Jireh, Jeová Shaddai, lá some. Só fica o dele. Quem está entendendo? Por quê? Porque Jeová quer dizer Salvador. Então vamos continuar, né? Agora no 1:36. Diz assim no 36. 35 diz assim: no dia seguinte, João estava outra vez ali, e os dois seus discípulos. E vendo passar Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Amém? Que tira o pecado. E aos dois discípulos de Jesus Cristo. Quem está entendendo? Você vai ver Elias atrás, quando estava correndo da mulher, estava sem saber o que fazer. E aqui vai acontecer com João Batista também. Ele vai ser preso. Quem está entendendo? Amém? Então por isso ele veio na virtude de Elias, fazer as mesmas coisas. É agora 3, 5 e 6. 3, 5 e 6 de João. 3, 5 diz assim: Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não se maravilhe de ter dito necessário renascer de novo. Amém? Eu falei que ia ler o que? 3, 5 e 6, né? Então já lemos, né? Então hoje nós temos que nascer de... Lá atrás, viu? Elias atravessando o rio Jordão. Amém? Tudo é água. Tudo. Você vai ver quando Jesus veio também foi naquele rio Jordão também. Amém? Agora nós vamos ler 3:9. Já lemos o 3:9? Já. Não. Deixa eu ver aqui, irmão, se eu não faço confusão. E Deus é maravilhoso. Três 19. João 3:19. Vamos ver 3:19 que está escrito? Não, mas eu estou em João. Deixa eu ver o que eu fiz de errado, irmãos. Só um pouquinho. João 3:28 e 3:29. 3:28 e 29. É isso? Tá. Agora me achei aqui, irmãos. Eu fico perdido aqui, mas agora me achei. Em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. 3:19. 3:19 diz assim: a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Traduzindo para mim você, quando veio Jesus, ninguém queria Jesus. Eles queriam continuar no mundo. Mesma coisa hoje. Quem está entendendo? Então amaram mais as trevas, amaram mais o mundo do que Jesus. Quem está entendendo? O 20, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, que não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Está vendo como nós falamos aqui a verdade? Somos contra essas coisas do mundo. Quem está entendendo? Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas Em Deus. O 3:28 diz assim, 3:26, foram ter com João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo aí no Jordão, da qual tu deste testemunho, ele batizando, todos vão ter com Ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma, se não for dado do Céu. Está falando que o que Jesus estava fazendo era do céu. Vós mesmos me sois testemunhas, que eu disse: eu não sou Cristo, mas sou enviado diante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está Contento. e ele vai começar a sair de cena, pois vai ser preso. Quem está entendendo? Vai perder, vou falar bem claro aqui porque vão assistir, ele vai perder a cabeça por causa de uma bailarina. Quem está entendendo? Aí você ouve na igreja as pessoas com balé. Quem está entendendo? Traz algum benefício, algum balé aqui. Você conseguiu o Espírito Santo? Alguém dançando? A sua mente vai ficar sadia? Você ouvindo alguém dançar aqui? Está tomando lugar da palavra de Deus. A João Batista perdeu a cabeça por uma bailarina, por outra Jezabel, que lá Jezabel perseguiu Elias. E agora ela também, essa Jezabel daqui, vai perseguir João. Pede a cabeça de João num prato. E o rei Herodes tinha prometido, não podia voltar atrás. Quem está entendendo? Foi lá, mandou decapitar João e trazer uma bandeja. Eu vou falar bandeja. É assim que o diabo faz, aí. Amém? Lá usou uma mulher. Aqui usa também. Na Bíblia, a igreja é chamada de mulher. Aí você vai para Apocalipse 17. Você vai ver a prostituta lá. Eu falei, estou falando de mulher?
Prostituta não é homem, é mulher. Não é claro, você é claro. Lê a Bíblia. Você vai ver a prostituta que fez amor com o mundo inteiro. Mas a igreja do Senhor, ela é virgem, ela é pura, ela não pode fazer isso. Ela está adereçada, ela está adornada. A saber, não sou amado, não sou marido. Você não entendeu, irmão? Essas coisas, você não vê ninguém pregando aí não, falando bem aberto assim não. Mas estamos na hora de falar o que está escrito. Deu para entender? Lá perseguido, João Batista, de na cabeça dele, lá atrás Elias, e agora que João Batista não é o espírito dele, Elias. Você sabe o que quer dizer Elias? Elias quer dizer Jeová é Deus. Elias quer dizer Jeová é Deus. Os irmãos entenderam? Na língua hebraica, lá atrás, essa língua da Bíblia, a língua, lá tem uns negócios assim que eles fazem mais ou menos isso. Sabe o que quer dizer Eliseu? Eliseu quer dizer Deus é o Salvador. Está apontando outro? Quem está entendendo, diga amém? Fique firme, irmãos, por Jesus. Aí vem Jesus Cristo, o último profeta, e sobe, e todo mundo vê. E diz: ficar em Jerusalém, porque eu vou jogar a capa. Jesus jogou a capa? Não. Mas ele derramou o seu Espírito. Melhor que a capa, porque lá atrás ele recebeu o Espírito por medida. E hoje a igreja é para anunciar a palavra de Deus. Quem está entendendo? Para pregar esse evangelho. Ficar em Jerusalém, até que do alto você já é revestido. Sabe o que é revestido? É coragem para falar desse evangelho. De poder. Quem está entendendo? Lá atrás, todos eles foram perseguidos, mas eles tinham poder. Deus estive em Jesus, foi perseguido, mas todo o poder estava com Jesus. Deus discípulos, o mesmo poder está conosco. Não importa. Importa que nós somos mais do que vem. Os irmãos estão entendendo? Fique firme com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olhe para a Bíblia. Você vai ver que a palavra de Deus toda é uma só. Não tem muita diferença não. Ela nasceu no princípio, criou Deus os céus e a terra. Lá no fim, ora vem, Senhor Jesus. É outro? Não. É bom que o povo saiba, as religiões saibam, que ninguém tem culpa. Por isso Deus chamou para nós pregarmos, para eles ouvir, que é a Bíblia, que na igreja não é falado, é escondido. Como que eles vão saber? Quem está entendendo? Nós fomos designados para trazer essas boas novas de salvação. Aquele Espírito que estava em Cristo, agora está em mim, está em você. Quem está entendendo? Que a Bíblia diz desse jeito, mas eles pensam que é outro Espírito, que vem da tanta coisa, porque vão atrás de outro homem. Amém? Não ora o Senhor para meditar na Bíblia, para saber quem é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quem está entendendo? Eu vou parar por aqui então, que a gente ia meditar no versículo, mas Deus nos deu hoje, assim. E graças a Deus por isso. Quem entendeu? Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Deus abençoe os irmãos que vieram aqui ouvir a palavra de Deus, que a sua fé seja bastante reforçada. Amém? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou é ouvir curando, tá bom? Não tem isso não. Nós não seguimos essas coisas. Não dizendo que isso não é bíblico, é bíblico. Amém? Só que nós queremos sempre o melhor. E o melhor é a palavra de Deus. Que Deus possa abençoar. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer ao Senhor. Vamos voltar para a nossa casa. Em nome do Senhor Jesus.
Deus te abençoe a todos. Pode falar, meu nome. Eu queria agradecer ao Senhor, né? Porque Ele me trouxe até aqui, né? Amém. Quero agradecer pela saúde da Ju, pela saúde de Jair. E eu agradecer por tudo que a gente tem feito, e por tudo que Ele vai fazer. Amém. Ele me trouxe e eu já vou voltar. Porque tem minha mãezinha lá também. Amém. Né? Mas nós fomos muito abençoados aqui. No nome de Jesus, irmão. Amém. Sempre, né, irmão? Amém. Sempre. Sempre. Graças a Deus é uma conhecedora, né? E pedir para os irmãos continuar orando por mim, Ah, eu pela que- minha família, pelo meu filho. É o que mais a gente faz, né? E essa volta minha para lá. Amém. Eu preciso voltar. Fica firme, irmão. Jesus Em Cristo. nome de Jesus. O Senhor sabe todas as coisas, né, irmão? Isso. Que Deus abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Ela, a família dela, que sempre tem uma Amém. bênção, em nome de Jesus, para nós. E todos os irmãos fazem parte do corpo de Cristo. Amém. E os irmãos têm Jesus. Amém? Que é a coisa maior do mundo. Pode ser cheio de ouro, cheio disso, daquilo. Se tiver Jesus, não vale. Quem entendeu? Amém. Sem Jesus nada somos, sem Jesus nada podemos fazer. Amém? Ele é o nosso pastor. Se é o nosso pastor, você é a ovelha do pasto dele. Você não precisa falar nada não, porque ele já sabe que você precisa e necessita. Amém. Quem está entendendo? Você não precisa fazer vigília. Não que se fizesse também era melhor. Mas não precisa ficar se matando. Vigília, isso e aquilo. Quem está entendendo? Amém? Não estou falando para os irmãos deixar de orar, estou? Não. Você vai entender? Hoje eu cresci. E hoje eu sei como ter Deus comigo. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Deus não quer sacrifício. O maior sacrifício ele levou lá na cruz do Calvário. A Bíblia diz, basta você servir o Senhor com sabedoria. Da outra palavra, sabe? Lá em Romanos, da outra palavra, Romanos 12. Rapidinho, irmão, já vamos embora. Que diz assim, rogo os irmãos, uma coisa assim, nós já vamos embora. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Diz assim a palavra do Senhor mais uma vez, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto Racional. sabendo o que você faz, sabendo o que você tem crido. Amém. Isso é muita coisa. Sabendo quando você conhece a palavra do Senhor. Não os conformeis com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé, como Deus repartiu a cada um. Está vendo? Todas as coisas que o Senhor Jesus, eu fiz muitas coisas. E eu sei que fiz coisas boas. E Deus sempre me aceitou. Amém. Entendeu? No começo. Hoje eu tenho meus pés no chão. Em nome do Senhor Jesus. Hoje o monte que eu ia no monte, eu faço a minha casa no meu monte. Quem está entendendo? Amém. Eu faço a igreja e assim por diante. Quem está entendendo? Amém. Lá no Velho Testamento, Deus falava com o povo lá no monte, os profetas. Acabou também aquilo lá. Aí o monte que veio foi Jesus. Ele é o monte de Deus. Amém? E hoje nós estamos neste monte. Amém? Em nome do Senhor Jesus, guardado e liberto de todas as coisas. Que Deus abençoe a semana, viu, irmão? Amém, Jesus. Que Amém. Deus dê um bom retorno para a irmã, em nome de Jesus. E continue abençoando a irmã, para ser bênção para a mãezinha da irmã. Ninguém está perdendo nada com isso. Amém? Vamos agradecer ao Senhor? Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Obrigado, Senhor, de todo o nosso coração. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pela igreja, pelo povo, pelos louvores. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que o Senhor tem me ajudado a falar do teu amor. Vem conosco, Senhor. Abençoa os teus pequeninos que vieram aqui ouvir a tua palavra. Guarde-nos em vida do mal, Senhor. Nos ajuda, Senhor, naquilo que nós precisamos, para ficar liberto e livre, Senhor, para servir o Senhor. Venha conosco. Tem misericórdia da minha família, da família dos teus pequeninos que aqui estão, e quanto ao mundo, Senhor, que já fez a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nos espere-nos em paz, guarde-nos livre do mal. Muito obrigado pela igreja. Vamos lá, uma salva de palmas, Senhor.